Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, o Senhor quer falar conosco hoje, Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10. Quem está vivo, diga amém. Eclesiastes 10 é só um versículo, nós vamos ler o versículo 2. Um versículo bem pequenininho, vamos ler todos juntos? O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Vamos ler de novo? O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Diga glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. É um versículo diferente, sem dúvida, mas é santo e edificante, eternamente. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, plenamente capacitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16. Este versículo, logicamente, não está falando do coração anatômico, o coração físico, porque o coração de todos é do mesmo lado, lógico. Diga glória a Jesus. É de outra verdade que o versículo está falando, então vamos começar aos poucos para tentar entender. Os livros de Provérbios e Eclesiastes são chamados os livros de sabedoria. Na Bíblia hebraica eles fazem parte de um grupo de livros que são o livro dos escritos sagrados. Palavras que querem despertar o povo à sabedoria. Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não sem rosto, e ser-lhe dada. Provérbios 2,6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca sai o conhecimento e o entendimento. Fala para o irmão do lado, Deus quer te dar a sabedoria. Deus quer te dar sabedoria. Irmãos, sabedoria é diferente de inteligência, é diferente de capacidade intelectual. Sabedoria é dom de Deus, é atributo de Deus. Eclesiastes 10 chega a dizer, mas Eclesiastes 9, a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Quer dizer, uma pessoa que é sábia, ela acaba atraindo outras pessoas que venham para serem beneficiadas por sua sabedoria. Irmãos, sabedoria significa fazer bem as coisas da vida, conduzir bem o seu casamento, os seus filhos, os seus negócios, a sua saúde. Irmãos, tem gente que tem capacidade intelectual, tem gente que tem mente para os estudos acadêmicos, mas a pessoa é uma atrapalhada. Ela pode tirar 10 da escola, mas não sabe conviver, não sabe ter amigos, é muito egocêntrica, é um péssimo pai, péssima mãe. Quer dizer, irmãos, não é capacidade intelectual e não é algo que jamais se adquira na escola. Sabedoria vem de Deus. Fala isso para o irmão do lado. Sabedoria vem de Deus. Eclesiastes 8,5 diz: o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Irmãos, quando recebemos sabedoria de Deus, nós sabemos intuitivamente, por aquilo que nos é dado pelo Espírito Santo, o tempo certo de fazer as coisas. Muitas vezes falamos a coisa certa na hora errada e não dá certo. Muitas vezes falamos a coisa certa para a pessoa errada e não dá nada certo. Então, discernir o tempo e discernir também o modo, quer dizer, Deus ensina como as coisas devem ser feitas na sua vida, no seu emprego, na sua vizinhança. Eclesiastes 9,16, a sabedoria é melhor do que a força. Eclesiastes 9,18, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Diga glória a Jesus. Mas às vezes a pessoa tem força física, força econômica, mas ela não tem sabedoria, então ela não sabe como empregar força.
Uma das piores coisas que existe na vida é uma força mal empregada, como se fosse um elefante numa loja de cristal. Mas em misericórdia, força deslocada, força fora de hora. Tem gente que mata passarinho com metralhadora. Fala assim, misericórdia. Tem um problema familiar pequeno, mas ele vai assim que nem um tanque de guerra em cima. Ele resolve o problema e cria uns 20 outros, porque exagerou na dose. Então precisa de sabedoria. Deus quer te dar sabedoria. Eclesiastes 8:1. Quem é como o sábio e quem sabe a interpretação das coisas? Porque a sabedoria faz o rosto do homem brilhar, e a dureza das suas feições se altera. Quem sabe a interpretação das coisas? Repita comigo: quem é sábio consegue tirar conclusões corretas. Irmãos, a vida nos ensina, as situações da vida nos ensinam. Provérbios 3:6, reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, irmãos, nós precisamos aprender a tirar conclusões daquilo que nos acontece. Mas o grande problema é, tirou a conclusão certa. Extrair conclusões dos acontecimentos todos fazemos, mas muitas vezes concluímos errado e ficamos prevenidos contra o errado, contra o que não deveríamos estar, e não ficamos prevenidos contra o que realmente é um problema. Então, irmãos, nós precisamos da sabedoria de Deus. 1 Samuel 18:14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo, pois, Saul que Davi tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Mas todo o Israel e Judá amava Davi, pois era ele quem saía e entrava diante do povo. Diga glória a Jesus. Davi se conduzia com prudência e o Senhor era com ele. Não é coincidência que a primeira parte do versículo é esta e a segunda é esta. Irmãos, como Deus pode andar do lado de um atrapalhado? Fala em misericórdia. O sujeito vai se batendo e vai se enrolando e vai se estrupiando por onde anda. Como Deus poderá andar com ele? Daí você diz assim: ai pastor, mas coitado da pessoa. Coitado nada, Deus dá a sabedoria para quem pede. Se a pessoa não tem, é simplesmente porque não pediu. Ah pastor, pediu pouco. Fazem misericórdia, e não pediu com a intenção certa. Pedis e não recebeis porque pedis mal, diz em Tiago 4. Então, irmãos, nós precisamos da sabedoria de Deus. Outra coisa, Saul tinha receio de Davi, porque Davi tinha sabedoria. Irmãos, em Daniel 6, os conselheiros da Babilônia vasculharam a vida de Daniel para acharem algo de que o acusar, mas não acharam, porque ele também andava na sabedoria de Deus. Irmãos, muita coisa nos acontece, não é somos perseguidos pelo diabo, mas muita coisa nos acontece é porque nós demos ocasião para isso. Fala para nós assim, misericórdia. Irmãos, o Senhor quer que tenhamos prudência, sabedoria. O versículo 16 diz que todo Israel e Judá amava a Davi. Irmãos, porque ele andava com prudência, porque ele andava com sabedoria, ele sabia dizer a coisa da forma certa. Em 1 Timóteo 4 diz: sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato. Fala para o outro lado assim, no trato. Diga glória a Deus. Irmãos, e nisso precisamos crescer, precisamos ser trabalhados, e para crescermos precisamos sentir necessidade disso. Desejai ardentemente, diz lá 1 Pedro 2:2. Então, desejar a sabedoria, desejar a prudência de Deus. Provérbios 4:11, no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Até aqui muitos de nós conhecemos. Olha o seguinte: pega-te à correção e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida.
Repita comigo: eu preciso amar a correção. Diga glória a Jesus. Vou dizer duas frases, as duas são verdadeiras. A primeira frase: todos nós erramos. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. Segunda frase: nem todos nos deixamos corrigir. Essa que é a grande diferença. Graças a Deus nós não somos avaliados pelos nossos erros, mas sim pela capacidade que temos de nos recuperar deles e fazer as coisas certas após isso. Diga glória a Jesus. Amar a correção. Fala para um lado: amar a correção. A Bíblia diz que é a correção que traz vida. Nenhum de nós é fuzilado por Deus por errar uma vez, mas a segunda vez já é diferente. Errou uma vez, aceite a correção de Deus. Irmãos, o que significa apega-te à correção? Gálatas 6,7: o que o homem semear, isso certamente colherá. Salmo 119:67: antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu observo a tua palavra. Quer dizer, as coisas que te acontecem, é Deus te corrigindo. Fala para o irmão do lado: é Deus te corrigindo. Irmãos, então o que significa amar a correção? Não se dê de vítima, não se dê de ofendido, deixa Deus te corrigir. Ai pastor, mas o que eu fiz errado? Você está mal, né meu filho? Você nem sabe que você errou, mas está feia a coisa. Fazem misericórdia, olha como precisa de correção mesmo. Diga glória a Jesus. Então, deixa Deus te corrigir. Provérbios 6:23: as repreensões da correção são o caminho da vida. Irmãos, Davi nunca errou? Mentira. Se conduzia com prudência? Verdade. Então o que acontecia? Qualquer erro que ele tinha, ele via o que acontecia, concluía certo e não fazia mais. É isso que você precisa. Fala para o irmão do lado: é isso que você precisa. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes eu fico um pouco desanimado em nossa convivência como igreja, mas daí já vem o Senhor e anima de novo para continuar. Porque, irmãos, às vezes o que me desanima é o seguinte: na igreja não se pode repreender ninguém, porque a resposta à repreensão é assim: eu vou embora, não tem só essa igreja, tem outras, eu vou para outra. Fazem misericórdia. Por isso que tem um monte de crente que não cresce jamais. Daí a pessoa diz assim: mas tem gente que não sabe repreender. Então é chumbo trocado, porque tem gente que não sabe levar repreensão também. Diga glória a Jesus. Então todos têm que crescer. Fala para o lado assim: todos têm que crescer. Diga glória a Jesus. Irmãos, se a igreja não for um lugar de correção, para que serve? Tem outros lugares no mundo que são mais divertidos. Se a igreja não for coluna e firmeza da verdade, 1 Timóteo 3, é o que Jesus disse: se o sal se tornar insípido, não serve mais para nada. Diga glória a Jesus. Então, nós precisamos amar a correção, a prudência, a sabedoria. O Senhor nunca me deixa esquecer. Mateus 25, parábola das 10 virgens. O que diferenciava elas? As prudentes e as loucas. O que vai diferenciar os crentes na época da volta de Jesus? Os prudentes e os loucos. Fala para ser misericórdia. Irmãos, o que é louco? É alguém que anda na sua própria razão. Lucas 12, Jesus dizendo do rico insensato, do rico louco. Porque ele falava consigo, ele só pensava consigo, ele só falava as coisas consigo, ele não repartia com ninguém, ele não ouvia de ninguém, ele só vivia para si. E essa é a maior loucura que existe. Não te estribes no teu próprio entendimento, dê de mão à tua própria sabedoria, diz Provérbios capítulo 3. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado: Jesus está falando com você.
Efésios 5,15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, o temor do Senhor é fonte de vida para livrar dos laços da morte. O que nos livra de morrer, o que nos livra de perecer, é o temor de Deus. O que significa isso? Irmãos, a palavra do Senhor em nosso coração tem que estar em primeiro grau de importância, de peso e de valor. Irmãos, é perigoso frequentar a igreja 1 ou 2 vezes por semana. É perigoso. Por um lado, pode transformar completamente a tua vida, mas por um outro lado, se você deslocar o teu coração, isso te vacina contra a palavra de Deus, e isso pode ser fatal. Fala para um lado assim, fatal. Irmão, seríssimo. Diga glória a Jesus. Irmãos, olha o que acontece. A pessoa vem no culto, vem na igreja, chegou antes aqui para o ensaio do coral, de orquestra, de qualquer coisa aí, está no ensaio, daí briga com o irmão. Briga por causa de pasta, de transparência, de violão, de corda, qualquer coisa. Briga, não resolve, e senta os dois no culto. Está escrito, quando vieres no altar para trazer a tua oferta, e lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, vai primeiro e resolve com ele. Antes que o juiz te entregue ao oficial de justiça, e esse te prenda, e você vai ficar ali até pagar o último centavo. O que significa isso? Como quis cultuar a Deus sem ter resolvido a questão, Deus vai te colocar numa prisão espiritual. Vai acontecer uma coisa ruim na tua vida e você vai ficar preso naquilo até que você se humilhe. Diga glória a Jesus. E além do que, sentar os dois, beleza, para ouvir a pregação logo depois de um quebra-pau. Fazem misericórdia, o coração se fechou. O Espírito Santo não vai poder agir, não vai poder falar. E além do que, irmãos, isso é uma fábrica de farisaísmo. Fala sem misericórdia. E daí você diz assim: ai pastor, mas é tão fácil disso acontecer. Para você ver como as coisas são sérias. Fala para o irmão do lado, você precisa ter temor. Temor, 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 temor. Meu amado, em nome de Jesus, tenha temor. Irmãos, quando o pastor está pregando, mas meu amado, ouça com ouvidos de crente. Não fique para o lado pessoal. O pastor deve estar falando, lógico. E para você nada. Pergunta para o lado assim, para você nada. Pare de levar as coisas para o lado pessoal. É Bíblia que nós estamos falando e todos nós precisamos. Pastor, mas isso aqui eu tiro de letra. Eu não tenho problema com isso. Eu nem sei como Deus deixa você ficar no meio de nós. Fazem misericórdia. Tanta bondade em nosso meio. Fazem misericórdia. Irmãos, é Deus falando, ouça. Diga glória a Jesus. Primeira coisa que estamos falando com base no versículo Eclesiastes 10:2. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo à sua esquerda. Então começamos a falar sobre sabedoria, para entender o versículo, agora sobre coração. Fala para um lado, coração. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Irmãos, coisa importantíssima, por isso que diz lá no livro de Provérbios, dá-me, filho meu, o teu coração. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Colossenses 3:23, tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor. Irmãos, o que significa coração? Amar a Deus. Salmo 18:1, eu te amarei de todo o meu coração, Senhor, fortaleza minha. Salmo 138:1, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. De todo o coração. Fala para o irmão do lado, de todo o coração.
Irmãos, porque Deus quer de nós um amor intenso, um amor apaixonado. É possível continuar vivendo a vida cristã automaticamente. É possível ser crente no piloto automático. Canta, ora, prega, evangeliza, etc. E não sente. Irmãos, fica raso. Mateus 13, parábola do semeador. A semente que caiu entre pedras é aquele que não tem raiz, que não tem profundidade em si mesmo. É tudo muito raso, e a pessoa se desvia, e a pessoa vai embora. Irmãos, então coração significa tudo aquilo. Irmãos, no nosso coração só pode entrar Jesus. Fala para um lado, só Jesus. Irmãos, é difícil. A pessoa começa um curso de faculdade. Se ela começa a gostar demais daquilo, já se desvia, porque deixou faculdade entrar no coração. Ai, gente, por favor, fala assim, por favor. Deixar faculdade entrar no coração é demais. Fala assim, misericórdia, é demais a conta. Deixar profissão, deixar dinheiro entrar no coração, irmãos, é o começo da desgraça. Então, guardar o coração quer dizer, nós só podemos amar intensamente as coisas de Deus e as coisas celestiais. Lucas 14:33, quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Diga glória a Jesus. Colossenses 3:1, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Fala para o meu lado, buscai as coisas que são de cima. Aleluia. E 1 Pedro 4 diz, amai-vos ardentemente uns aos outros. Se há 5 anos atrás você vinha para a igreja feliz, intenso, satisfeito, e hoje você vem, mas você vem assim, fazer misericórdia. Você está desviado, meu filho, vá se converter. Fala assim, vá se converter. É melhor um dia nos teus atos do que em outra parte 1000, Salmo 27. Estou falando para você e para mim também. Diga glória a Jesus. Alegrei-me quando me disseram. Você conhece o versículo? Salmo 122:1. Diga glória a Jesus. Irmãos, a carta à igreja de Éfeso, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então nós temos que ser intensos e apaixonados. Voltando ao versículo para entendê-lo agora. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo à sua mão esquerda. Diga glória a Jesus. Irmãos, para os judeus, e o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, que era judeu. Para judeus, esquerdo e direito, o que significa? Para o judeu, direito, tanto que Paulo diz naquele texto de 2 Coríntios, pelas armas da justiça, quer pela direita, quer pela esquerda. A tradução na Nova Versão Internacional diz, quer ofensivas, quer defensivas. Para o direito, para o judeu, a mão direita significa o lado direito da vida, o lado certo da vida, o lado como as coisas devem ser, das coisas normais, as coisas saudáveis, as coisas lícitas. E o lado esquerdo da vida quer dizer o lado avesso, das coisas viradas, das coisas distorcidas, das coisas atrapalhadas, das coisas erradas. Diga glória a Jesus. O coração do sábio está na sua mão direita. Quer dizer, irmãos, a grande sabedoria vem de Deus. Amar as coisas certas, as coisas boas, as coisas saudáveis. Diga glória a Jesus. Vamos detalhar um pouquinho mais para entendermos. Investir na pessoa certa. Fala isso para o lado. Investir na pessoa certa. O livro de Provérbios diz assim, é melhor o pobre do que o mentiroso. Irmãos, vamos ser sinceros. Se nós tivermos que escolher para assim sermos amigos, uma pessoa assim que é muito divertida, que é muito alegre, mas é muito malandra, é meio assim bagrão, ensaboado, que fica dando uns nó assim. E o outro, que é um pouco xoxo, não é o avião de malandragem como o outro, mas ele busca a Deus, ele tenta ser intenso.
Qual que você vai buscar? Meu amado, vamos ser sinceros, nós gostamos dos divertidos, nós gostamos dos atrapalhados. Deus gosta dos sinceros de coração. Diga glória a Jesus. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele a cujos olhos o reprobou é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Dá uma salva de palmas a Jesus. Irmãos, o coração do sábio na mão direita, quer dizer, você chega na escola, vai procurar os amigos, você vai procurar os mais esfuziantes, os mais alegres, os mais extrovertidos, os mais atrapalhados. Você toma cuidado com isso. Fala para nós assim, toma cuidado com isso. Ande pelo lado direito da vida, por aquilo que tem fundamento, por aquilo que permanece. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Diga glória a Deus. Irmãos, o coração do sábio está na mão direita. Diga glória a Jesus. Valorizar a malandragem e a esperteza em detrimento do estudo, do conhecimento. Diga glória a Deus. Valorizar a diversão em detrimento do estudo, do preparo, do afinco. Tem que se divertir, mas Eclesiastes 3 tem hora para tudo. Diga glória a Jesus. A pessoa não quer se dedicar às coisas chatas. Irmãos, aqui na igreja foi bem fácil de ver isso com a orquestra. Quando a orquestra começou tinha um monte de gente, mas com o passar do tempo foi assim, escorregando pelo vão dos dedos. Fala assim, misericórdia. Sabe por quê? Porque dá trabalho, porque estudar música dá trabalho, a teoria, aquelas notas difíceis, e daí tem que ensaiar e ensaiar. Irmãos, a gente tenta ser divertido, mas será que é chato? Mas você já viu que tudo que é bom às vezes é chato? E tudo que é errado é divertido? Fazem misericórdia, mas o coração do sábio está na sua mão direita. Fala isso para o mundo do lado, o coração do sábio está na sua mão direita. E você sabe que é grande sabedoria de Deus, grande sabedoria, gostar do que você tem que fazer. A pessoa faz porque tem que fazer, mas faz de arrasto. Peça a sabedoria que Deus faz você fazer com gosto. Diga glória a Jesus. Isso é sabedoria que vem de Deus. Jesus está falando hoje. Diga glória a Deus. Valorizar o que é descartável em detrimento do que permanece. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é ter sabedoria de Deus. Irmãos, vira e mexe aparecem alguns artistas que fazem famas relâmpago, que lançam CDs assim e se projetam na mídia e aparecem e depois some. Mas some por quê? Porque era uma porcaria, não servia para nada, foi só um momento, depois passa. Irmãos, e só os tolos é que gostam dessas porcarias. Mas gostar da verdadeira arte também dá trabalho, porque entender arte dá trabalho, porque não é algo, arte para ser arte tem que ser profundo, não pode ser superficial. Diga glória a Jesus. E da pessoa tem que se dedicar, tem que entender aquilo, tem que estudar para entender. Valorizar o mero entretenimento em desprezo da edificação. Diga glória a Jesus. Irmãos, na igreja é só marcar um louvorzão ou marcar uma festa, enche de gente. Vamos marcar uma vigília, é pelo menos 10 vezes menos, porque o povo prefere entretenimento do que edificação, irmãos, porque vigília dá trabalho. Você começa animado, mas chega lá 00:30, 1h, você está assim na graça. Diga glória a Jesus. E daí você faz um esforço, aí você levanta, daí a senhora andando, mas um pouco se deixar a senhora dando cambalhota para ver se... Diga glória a Deus. Mas edifica,
Fala para o mundo do lado, você precisa do que edifica. Irmãos, o coração do sábio está na sua mão direita, mas o coração do tolo está na sua mão esquerda. Quer dizer, o tolo, ele só gosta das coisas às avessas, só gosta do que é errado, só gosta do que é torto. Fala assim, misericórdia. Jesus de Nazaré. Ficar buscando revelação, ao invés de buscar transformação. Você não precisa que Deus te revele alguma coisa sobre o que você vai fazer amanhã, ou vai viajar, ou vai deixar de viajar. Você precisa ser transformado por Ele. Diga glória a Jesus. Nós vamos buscar revelação, é orar na casa de alguém que tem dons assim para buscar uma revelação. Agora, buscar transformação é jejum, é oração, é quebrantamento, é meditação, mas é disso que você precisa. Fala para o irmão do lado, é disso que você precisa. Diga glória a Deus. Irmãos, amar as coisas certas. Veja bem o que você está fazendo. Fala isso para o irmão do lado. Veja bem o que você está fazendo. Diga glória a Jesus. Irmãos, por que nós muitas vezes desprezamos os que nos ajudam e valorizamos os que nos divertem? Só que no momento da angústia, os que nos divertem vão divertir outros, e nós ficamos sozinhos. Provérbios 17, em todo o tempo amo um amigo, e na angústia é que nasce o irmão. Por isso que diz Eclesiastes 7, o coração do tolo está na festa, mas o coração do sábio está na casa de luto. Diga glória a Jesus. Para ali ajudar, para ali conseguir um vínculo, para ali estreitar-se, porque quem chora com quem chora, também vai rir com quem ri. Romanos 12. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado, Jesus está falando com você. Irmãos, valorizar a admiração ao invés da amizade. Misericórdia. Fala para um lado assim, misericórdia. Irmãos, na minha caminhada o Senhor me ensinou a ter horror de admiração. Se você quer me ofender, você diga assim, pastor, eu te admiro tanto. Eu digo assim, sai em nome de Jesus. Faz misericórdia. Porque todos os que me admiravam há 10 anos atrás, hoje eles têm horror de mim. Não podem nem ouvir meu nome, que eles têm comichão. Fazem misericórdia. Sabe por quê? Porque a admiração é obra da carne. Porque se fossem meus amigos, continuariam sendo, porque a amizade perdura. Então, meu amado, esse negócio de ser admirado, sai fora. Fala assim, sai fora. Que admiração, o quê? Você precisa criar vínculos. E outra, irmãos, ninguém tem amizade com popstar, com as estrelas. Fala assim, misericórdia. Então, deixe de ser estrela e arranje amigos. Diga glória a Jesus. O coração do sábio está na sua mão direita. O tolo quer se cercar de admiradores. Só que não existe admiração que dure para sempre. Fala para nós assim, misericórdia. O Senhor até nos falou aqui num culto, está fazendo acho que 1 ano mais ou menos. O Senhor falou naquela noite, pessoas que estavam desiludidas. E sabe qual que é o problema de estar desiludido? É que um dia esteve iludido. Fazem misericórdia. Irmãos, quem entra numa igreja apenas por causa de quem canta, quem toca, quem prega, ou quem faz qualquer coisa, irmãos, isso é ilusão. Fala isso para um lado, isso é ilusão. Porque isso não dura para sempre. Isso acaba. E o sentimento da desilusão é 10 vezes pior que o sentimento da ilusão. Você precisa ser edificado. Fala isso para o mundo lado. Você precisa ser edificado. Diga glória a Jesus.
Irmãos, o coração do sábio está na sua mão direita, quer dizer, ele gosta do que é certo, daquilo que dá resultado, mesmo que dê trabalho. Irmãos, Jesus quer te despertar. Fala para um lado, Jesus quer te despertar. Irmãos, preferir a reunião coletiva do que a comunhão pessoal. Meu Deus amado, diga glória a Jesus. Irmãos, nós estamos em dias perigosos. Irmãos, os crentes no Brasil fizeram com que fossem sinônimas as palavras comunhão e culto. Mas não foi para ser assim. O Evangelho não foi feito para ser assim. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque culto é impossível dissociar culto de apresentação, por mais que nós lutemos para não ser, mas acaba sendo, porque é muita gente. Diga glória a Jesus. Irmãos, comunhão é ou a sua comunhão pessoal em casa, quando você entra no seu quarto para orar, ou a sua comunhão com um irmão, quando você senta para ter uma conversa profunda e edificante, quando você confessa as suas culpas, ele confessa as dele, e um ora pelo outro. Mas seja sincero, é o que menos tem, para você ver como as coisas estão erradas, porque ter comunhão assim dá trabalho. Diga glória a Jesus. E você procurar ter intimidade com alguém dá trabalho, por quê? Porque vai ter decepção. Diga glória a Jesus. Sabe, irmãos, essa história assim, eu estou decepcionado com a igreja. Então eu falei para os irmãos dessa noite que às vezes eu fico tomado de desânimo, mas Jesus já tira esse desânimo. Essas histórias, estou decepcionado com a igreja. Sabe o que Jesus sempre me diz? Ache um substituto melhor para a igreja então. Ache. Fala para nós assim, ache. Pequeno detalhe, não existe. Você precisa da igreja. Diga glória a Jesus. Mas é recíproco. Você recebe da igreja aquilo que você dá. Diga glória a Jesus. Chega todo atrasadinho para o culto, todo esbafuridinho, entra e senta, nem olha para os lados. Participa do culto, a hora que termina, sai correndinho, já sai meio nervosinho, porque alguém pôs o carro atrás do seu, você já fica lá meio bufandinho no estacionamento, fala assim, misericórdia. Que comunhão que é essa, irmãos? É como se você tivesse ido no Teatro Goiânia ver qualquer coisa. Fazer misericórdia. Não, fala para nós assim, você precisa de comunhão. Irmãos, preferir ativismo ao invés de aperfeiçoamento. Irmãos, Deus fala conosco, Deus fala com você. O que está torto nas nossas vidas, Deus fala. Mas sabe quando as pessoas entram em ativismo? Ela vai num culto na segunda, numa reunião na terça, num ensaio na quarta, num estudo na quinta, não sei o que lá, na sexta, no sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, e a vida é assim. Sabe por quê? Porque é mais fácil entrar nessa roda viva do que entrar num retiro a sós com Deus, ou com alguém e receber uma repreensão. Irmãos, tem coisa que é difícil de engolir. Fala assim, misericórdia. Mas por isso que é bom em culto. O culto é muito genérico. Por isso que é bom, você vai no ensaio, você vai no estudo. Não é nada assim, você na tua cara. Fala assim, misericórdia. Por isso que a pessoa entra nessa roda viva. E por isso que não cresce. Por isso que passa 10 anos e 15 anos e não cresce. Mas, meu amado, o coração do sábio está na sua mão direita. O Senhor está te falando isso hoje. Olha bem o que você vai fazer com isso. Fala para o irmão do lado. Olhe bem o que você vai fazer com isso. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Senhor amado, dá-nos sabedoria. Dá-nos sabedoria, meu Deus, nós pedimos a Ti. Nós clamamos a Ti, Senhor. Dá-nos sabedoria para amarmos o que é certo, o que precisa ser amado, o que precisa ser feito. Edificar a casa na rocha,
que dá trabalho cavar os alicerces. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, nós queremos construir um bom fundamento para o futuro. Como diz em 1 Timóteo 6, manda aos ricos deste mundo que sejam comunicáveis, que ajuntem um bom fundamento para o futuro, que enriqueçam em boas obras. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos